Júlia está conversando com Olga, gestora experiente da região e secretária de saúde do município de Vila Sus. Júlia ligou para agradecer pela planta que recebeu de presente e pelos votos de boa sorte na elaboração do Plano Municipal de Saúde. Júlia também aproveitou a ligação para tirar algumas dúvidas sobre o cuidado com um paciente de céu azul que está com insuficiência renal e precisa de avaliação especializada, serviço que só está disponível em outro município da região. O Bob de Souza saiu de Brasília para encontrar um paciente de 27 anos, hipertenso e que está na fila para transplante de rim. Nós estamos aqui em Planaltina de Goiás, uma cidade que fica a 54 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal. Viemos conversar com o Rafael. Ele está numa fila de transplante renal e já faz hemodiálise há 5 anos. Rafael, quando você começou a sentir os primeiros sintomas de inchaço e pressão alta? Eu comecei a sentir os sintomas assim que eu comecei a reparar que eu estava acordando com o rosto inchado, e aí estava com a pressão alta, passava mal por pressão alta. E aí um dia no trabalho eu passei mal e aí vim direto pro posto, e ali no posto aí eu descobri que tinha pressão alta e comecei a fazer um tratamento. Quanto que era a sua pressão, você lembra? Era alta, 21 por 8, mas eu já cheguei a ir pro hospital com ela 24 por 8. Você tinha muito alto, anos? Tinha 22. Na época, 22. E era uma pressão silenciosa, não sentia nada. Normal aqui, mas ela tava lá em cima, 24, 21, sempre assim. E depois de um certo tempo você foi encaminhado para o hospital, depois de 2 meses? Depois de 2 meses. E aí já me mandou pro hospital de Sobradinho e lá eu tive realmente o diagnóstico, né? Eles me falaram e lá eu já fiz a primeira hemodiálise e já fiquei internado lá. A rotina de Rafael é intensa. Acompanhamos a saída dele de casa em direção à clínica de hemodiálise contratada pelo SUS na Asa Sul de Brasília. Uma van da Prefeitura de Planaltina de Goiás transporta os pacientes. Ida e volta são 108 quilômetros. Por semana, Rafael e os outros pacientes rodam cerca de 330 quilômetros para realizar o tratamento. O apoio do SUS à gestão municipal de saúde é fundamental para que o tratamento chegue a bom resultado. A primeira hemodiálise de Rafael foi realizada no Hospital Público de Sobradinho. Estou na fila de transplante tem 4 anos e 6 meses já que eu estou na fila, ativo na fila de transplante. Esse tratamento todo você faz todo pelo SUS? Todo pelo SUS, pela clínica lá, a gente entra pelo SUS e faz na clínica lá da Asa Sul, mas todo pelo SUS. Em relação ao transplante, existe um período de pré-transplante, que é o acompanhamento por exames, o monitoramento de sangue, cardiovascular. Como é que você está? Tem feito os exames? Isso, tenho feito os exames todo dia, a coleta de sangue que é feita de 3 em 3 meses, então na questão fila do transplante eu estou ativo, tem 4 anos e 6 meses que eu estou ativo fazendo todos os exames sempre. A hipertensão costuma ser diagnosticada diariamente pelos profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde. O primeiro atendimento, com acompanhamento periódico, pode evitar doenças renais e cardíacas mais graves. O médico José Júnior trabalha em Planaltina de Goiás há 5 anos. A UBS atende cerca de 5.000 pessoas que moram no setor sul da cidade. Pacientes hipertensos crônicos são acompanhados pelos agentes comunitários e outros profissionais do programa Saúde da Família. É primordial o atendimento na unidade básica para o paciente não evoluir para um quadro mais grave de hipertensão, né? Então, assim, o primeiro atendimento é essencial. Você vai ter aquele acolhimento do paciente, vai pesar o paciente, vai ver o estilo de vida do paciente, vai ver se tem histórico familiar de hipertensão. A hipertensão é uma doença que abala a saúde de milhões de pessoas no Brasil e no resto do mundo. Os casos que não foram controlados pelas UBSs, com exercícios, dieta e medicação,
evoluem para estágios mais graves. A doença ela é muito silenciosa. A perda da função renal às vezes ocorre sem que o paciente tenha a menor ideia de que ele tem uma doença renal. O diagnóstico de hipertensão, o diagnóstico de diabetes, o exame simples de urina e uma dosagem de creatinina seria bastante importante para você diminuir o número de pacientes com doença renal crônica. A hemodiálise é uma terapia que substitui a função do rim quando ele parou de funcionar por alguma doença, principalmente diabetes, hipertensão. Ela não consegue substituir em 100%, mas ela consegue manter o paciente dentro de um equilíbrio que permite que ele tenha uma vida normal. Vamos voltar à nossa conversa com Rafael. Antes de entrar para a fila de transplante, ele ajudava a família a cuidar de um time de futebol amador em Planaltina de Goiás. Jogava bola, tinha uma vida normal, tranquila. A gente tem que ter fé e é isso aí, fé para conseguir. Gostou? Gostei! Na aula de hoje, vamos ver que o planejamento regional é muito importante para garantir a integralidade do cuidado no Sistema Único de Saúde. E você vai entender como o planejamento regional é construído nos âmbitos bipartite e tripartite. Mas antes, temos que relembrar o que foi dito nas aulas anteriores sobre planejamento, já que a bagagem acumulada é muito importante para entender o conteúdo que vamos discutir. Até o momento, falamos sobre a definição e a visualização de prioridades através da construção do mapa estratégico. Vimos que a análise de instrumentos de gestão vigentes, como o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Saúde ajuda o gestor a conhecer melhor a situação de saúde do município e da região. E ainda conversamos sobre a construção de instrumentos de gestão e planejamento, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, além do Plano Municipal de Saúde, é claro. Planejar e agir regionalmente é a única forma de garantir o acesso integral do usuário aos serviços de saúde do SUS. Afinal, nenhum município é autossuficiente na oferta de cuidado. O gestor participando lá do processo de planejamento é uma oportunidade para se refletir sobre as necessidades e as especificidades de cada região. Porque, apesar de no mesmo estado, cada região tem a sua especificidade. E dentro da região, nós temos ainda as necessidades micro-regionais, né? E muitas vezes o gestor precisa colocar a necessidade desses arranjos micro-regionais mesmo, né? E esse movimento, ele produz integração. E o gestor, quando participa, ele promove essa integração. A integração não somente entre os gestores, com o ente estadual, mas principalmente com outras instituições e profissionais envolvidos nesse processo de planejamento. A participação da gestão municipal é fundamental para que de fato aconteça o planejamento ascendente, né? Para que aconteça esse planejamento ascendente, é preciso que a gestão municipal se envolva, se comprometa, né? Participando desses momentos e fazendo assim um exercício de governança, né? É fundamental que o gestor tenha essa vontade de participar, esse compromisso, né, de participar do planejamento regional. Porque com certeza muitos desafios terão pela frente. Ao fazer planejamento, tem todas essas possibilidades, né, de olhar para as necessidades, de trazer à tona a realidade, e também surgem muitos desafios e enfrentamentos que são necessários, né? O maior desafio de todos é organizar as linhas de cuidado, né? Definir os pontos de atenção, garantir a integralidade do cuidado. E para chegar a isso,
é preciso passar por muitas etapas que são construídas com a participação de todos, né? Na região, muitos são os problemas que os gestores encontram, como, por exemplo, a oferta e distribuição de serviços, nem sempre ela atende às necessidades, né? Há muitas disparidades, a concentração de serviços em determinados locais, a falta de serviço em outros locais, né? Então, são vários desafios que esses encontros podem possibilitar a organização desses processos, né? Um desafio imenso que o gestor tem pela frente é organizar os processos de contratualização que vão garantir que os pontos de atenção possam, de fato, atender a população em suas necessidades. O planejamento regional também possui um componente político muito importante. Todo município brasileiro tem que estar dentro de um território na qual as atividades e ações de saúde ofereçam condições de resolução. E nenhum município brasileiro, por si só, consegue oferecer essas condições de resolução. E nós estamos falando no campo da assistência, mas se nós formos por campo da vigilância e saúde, sabemos que esse fundamento é muito mais preciso e muito mais fundamentado, pois as áreas de vigilância e saúde, elas têm que trabalhar em áreas de território, já que um município, por si só, não consegue vencer as armadilhas e as complicações relacionadas às doenças que são de controle de endemia, por exemplo. Eu sou de uma região de difícil e com muitas dificuldades de acesso e governança, que é a região norte. E nessa região nós temos os fundamentos muito claros, até pela carência de serviços assistenciais, da necessidade de ter os territórios colocados em atividade regionalizada, em ações regionalizadas, ou seja, a necessidade da constituição de regiões de saúde. E nós temos que trabalhar a governança, que nós já temos colegiados regionais, a CIR, e temos que trabalhar o plano operacional disso aí, que são nossos planos regionais integrados. Fazemos um apelo para conscientização sua, como técnico de saúde, sua, gestor de saúde, da necessidade de termos os planos regionais integrados e termos também a governança, que são as CIR. O planejamento e a gestão regional acontecem nos espaços de governança do SUS, locais onde as decisões são tomadas através do consenso e da pactuação. O SUS, essa entidade nacional que a cada dia dá provas da sua força, no sentido de prover ao povo brasileiro uma saúde de qualidade, mesmo dentro das suas dificuldades, tem tido a preocupação de cumprir o seu papel, trazendo um dos seus princípios em evidência, que é a questão da integralidade do cuidado. A união entre nós é o principal ingrediente que deve ser levado em conta. Para fortalecermos o planejamento ascendente, para fortalecermos a governança desses espaços regionais, nós entendemos que precisamos ter os comitês executivos de acompanhamento da rede de atenção à saúde nos espaços regionais funcionando. Para que eles funcionem, é preciso termos essa articulação sempre presente e essa modalidade de gestão qualificada, entendida e praticada por todos os gestores. Nós precisamos ter uma participação desse gestor na programação regional integrada no território da macro-região de maneira bastante eficiente e que a programação desses investimentos para essas regiões seja priorizado dentro dos espaços regionais, também como compromisso. O planejamento regional é concretizado através do Planejamento Regional Integrado, um processo de governança que conta com a participação dos municípios da região, da Secretaria Estadual de Saúde e da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. Você já percebeu que o processo de planejamento ela acontece dentro do município e ele sempre obedece àquele ciclo de planejar, executar, monitorar e reavaliar e replanejar. Bom, isso acontece no âmbito regional também. O processo de planejamento regional, dentro de um ambiente de governança regional, ele também acontece nessa perspectiva, desta maneira.
Lá você analisa uma situação, você pactua regionalmente uma ação, você monitora regionalmente o desenvolvimento da ação e depois reavalia frequentemente isso. O processo de planejamento regional é uma ação que acontece permanentemente em toda a reunião dessas regiões de saúde, na CIR. Muito bem. O mais importante desse processo é você compreender que o processo de planejamento regional institucional, ele é um pouquinho diferente do planejamento diário lá dentro que você faz numa CIR. Ele estabelece um processo de produção documental, produção de um documento, uma análise de um documento e uma formalização desse documento. Então, o planejamento regional integrado é um processo de planejamento regional. Mas ele é um processo que formula uma série de documentos importantes que estabelecerão o processo de planejamento ascendente no Sistema Único de Saúde. O planejamento regional segue o mesmo ciclo de planejamento que já apresentamos nas aulas anteriores. Esse ciclo começa com a análise da situação de saúde, passa pela definição de prioridades, de responsabilidades e de alcance. Chega à execução das ações e se reinicia com a avaliação e o monitoramento, já que essa abordagem vai mostrar novas necessidades e demandas. É possível dividir o planejamento regional em 5 passos. O primeiro desses passos é a análise da situação de saúde da macro-região. Este estágio é formado pela análise das pactuações e programações regionais, pela análise dos descritores políticos e da avaliação de usuários e também pelo diagnóstico situacional de indicadores e da produção. O segundo passo do planejamento regional é a definição de prioridades. É o momento de delimitar critérios, parâmetros e pactuar as ações prioritárias. O terceiro passo do planejamento regional é a definição de responsabilidades e do alcance das ações. Nessa fase, os gestores vão definir os responsáveis pelas ações, definir objetivos, metas e também o tempo necessário para a execução das ações regionalizadas. O quarto passo é a execução das ações. Momento de definir fontes de financiamento, de inserir as ações nos instrumentos de planejamento e de garantir a governabilidade de cada ente. O quinto passo é a avaliação e o monitoramento das ações, quando o acesso à produção, a regulação e os resultados são analisados. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e, na volta, vamos falar sobre as responsabilidades do gestor no planejamento regional. Fique por aí. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Já estamos de volta e a Comissão Intergestores Tripartite, juntamente com a Comissão Intergestores Bipartite, tem um papel relevante na orientação do processo de planejamento regional. A regionalização sempre esteve presente na agenda dos gestores do SUS desde o início do SUS, como forma que organizar o sistema de saúde, organizar a rede de atenção à saúde, organizar o cuidado em saúde às pessoas. Fizemos uma avaliação tripartite, Ministério, CONAS, CONASEMS, a respeito do processo e de quais são os problemas, quais eram os nossos problemas, por que não institucionalizamos, por que não vingamos no processo da regionalização. Por isso, desenvolvemos uma estratégia buscando institucionalizar o processo da regionalização. Em abril
de 2021, aprovamos uma estratégia tripartite ampla que pressupõe o resgate do planejamento ascendente, incluindo nesse ascendente o planejamento regional integrado, o fortalecimento da governança, dos mecanismos, das instâncias de governança do sistema. Isso passa pela CIR, pela macro-região, pela bipartite e pela própria tripartite, e, ao mesmo tempo, resgatar o papel de planejamento e de coordenação das secretarias estaduais acerca do processo. Ao mesmo tempo, criamos, dentro do GT de gestão da CIT, uma agenda estratégica que passa desde a revisão dos atos normativos, do que a gente precisa aprimorar nos atos normativos que temos, a questões que ainda não foram tratadas, como, por exemplo, região interestadual, que a gente possa desenvolver e orientar adequadamente esse processo. Então, ao mesmo tempo que temos um projeto de apoio sendo desenvolvido no país inteiro, né? Aberto a todos os estados do país, envolvendo as macro-regiões do país para a organização da regionalização, nós temos um acompanhamento tripartite desse projeto e uma agenda em paralelo no GT de gestão, onde a gente organiza e orienta e busca melhorar a orientação, resolver problemas, resolver a orientação necessária para isso. Nesse âmbito tripartite, os gestores municipais têm algumas responsabilidades. É importante que o gestor participe do grupo de trabalho macro-regional para definir os critérios de composição, as competências, as responsabilidades e a dinâmica do processo de planejamento regional. O gestor precisa também participar da elaboração do diagnóstico e da análise do estágio do planejamento regional integrado na macro-região. Para isso, é necessário analisar os documentos e instrumentos de gestão dos entes participantes da macro-região. O gestor municipal também deve identificar as diversas iniciativas, como projetos, ações e intervenções que estão em curso no território e que são capazes de potencializar o processo de planejamento regional. Outra responsabilidade do gestor é discutir com o Conselho Municipal as ações que foram pactuadas regionalmente. Isso é importante para verificar se algo precisa ser alterado nos instrumentos de gestão do município. Dependendo do plano plurianual do município, essa discussão deve ser feita também com o Legislativo Municipal. A lista completa de responsabilidades do gestor no planejamento regional está no ambiente virtual de aprendizagem do curso. Não deixe de acessar esse conteúdo. No planejamento regional, os gestores também possuem responsabilidades dentro da rede de atenção à saúde. Por exemplo, os gestores de municípios menores devem garantir o atendimento de seus usuários em outros municípios. Enquanto isso, os gestores de municípios que são referência precisam estruturar os serviços para receber os usuários de outros municípios. Tudo isso deve ser feito a partir da pactuação regional e do financiamento tripartite. Sabemos que o processo de planejamento ascendente ele inicia a partir do território da atenção básica e há uma necessidade de organizar a rede, organizar o sistema, definir os pontos de atenção para que a gente assegure, de forma oportuna o cuidado e o atendimento daqueles que precisam ser atendidos fora do seu domicílio. Nós não podemos ter os municípios de forma concorrente ou de disputa. Nós temos que ter os gestores de forma cooperada e participativa, buscando resolver de forma a garantir a integralidade do cuidado, da atenção a todos os nossos usuários. Para isso, os gestores têm que construir uma agenda que vá ao encontro e atenda às necessidades de saúde que foram apontadas dentro dos planos municipais de saúde para que sejam encaminhados e organizados e atendidos na rede de atenção à saúde. Sabemos que cada macro-região, que cada território tem as suas especificidades, tem as suas realidades e isso tem que ser considerado dentro desse processo de organização. Nesse sentido, os gestores, a partir do
dessa estrutura existente, ele organiza os pontos de atenção de forma hierarquizada, de forma a garantir esse cuidado. E o funcionamento da rede de atenção à saúde depende muito da atenção básica. Uma atenção básica resolutiva é a base para o acesso regional qualificado dentro da rede de atenção à saúde. Ou seja, cada gestor deve cuidar da resolutividade da atenção básica de seu município, para que os processos de planejamento e de gestão regional funcionem e gerem resultados. Meu nome é Estela Souza, eu sou secretária de saúde do município de Madre de Deus, um município com 21 mil habitantes aqui da Bahia, também presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Bahia. Na Bahia, a gente tem trabalhado bastante o fortalecimento, reforçar, né, com os municípios a questão do cuidado e da discussão regional. Como é que a gente faz isso? Nós temos aqui na Bahia 28 regiões de saúde. Cada região tem um coordenador e cada região tem os secretários municipais desses municípios. O coordenador aqui é eleito entre os secretários daquela região mesmo, que é quem conhece os municípios e sabe a necessidade de cada um. Para facilitar isso, nós, COSEMES, que é o Conselho de Secretários, a gente tem conversado bastante com os novos secretários lá nas regiões de saúde. Eu sou o Eduardo, atualmente gestor do município de Itaiobeiras, no norte de Minas, e presidente do COSEMES de Minas Gerais. O mais importante é que nós possamos fazer as discussões regionais pautados na necessidade de saúde daquela população. Minas Gerais é um estado com 853 municípios, um estado com dimensões territoriais muito grandes, e a efetiva participação de cada um de vocês nas instâncias de deliberação, nas instâncias de discussão, nas câmaras técnicas, nas comissões, ela é que vai possibilitar o crescimento e fortalecimento das políticas públicas do SUS de Minas Gerais. Uma coisa que a gente tem pregado muito é: município, você sozinho não faz nada. Você precisa dos seus vizinhos, dos colegas que estão nos outros municípios, porque assim, a gente tem mostrado a importância da integração. Um município oferece um serviço, o outro oferece outro, o outro tem mais condições de ir no hospital, que é a referência, é para onde eu mando meus pacientes. Mas esse hospital, talvez ele não esteja acolhendo como deveria. Eu preciso trazer um cuidado com a minha população e mostrar para aquele outro município, que é para onde eu mando, para aquele hospital, aonde eu mando o meu paciente. Aí lá nessa comissão intergestor regional, que são as CIA, é lá que eu vou levar essas dificuldades, é lá que eu vou apontar algumas soluções, e todos os colegas secretários daquela região também vão apresentar. Isso fortalece, por quê? Porque uma região ela tem que se conhecer. Sabe que nenhum município é igual ao outro, nenhuma região é igual a outra, nenhum estado é igual ao outro. Nós temos vários Brasis dentro até de um próprio estado. Então, assim, esse é o trabalho que o COSEMES tem feito, esse é o trabalho que as regiões têm feito. Em Minas Gerais, nós temos já, desde 2000, instituído um plano diretor de regionalização que veio trazer para o fortalecimento das regiões de saúde, fazendo com que cada região se fortaleça nos seus dispositivos de saúde, construindo e se tornando autossuficiente na atenção primária e na média complexidade, e dividindo, né, a alta complexidade para as macro-regiões. Então, as micro-regiões, elas buscam a eficiência na média complexidade, deixando o cuidado da alta complexidade para a macro-região de saúde. Esse é o princípio que nós precisamos construir e fortalecer nas redes de cuidado nos territórios de Minas Gerais. Claro que tem territórios que estão mais avançados nesse processo
e outros territórios que ainda precisam de incentivos, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para implantar novos dispositivos de saúde capazes de responder à necessidade do território. Então, as pactuações, elas são necessárias, o incentivo à abertura de novos serviços, a implementação de novos serviços, ela é fundamental para que nós possamos construir essa rede de serviços regionalizada e que vai responder à necessidade de saúde da nossa população. Por isso, a participação dos gestores nas discussões, na possibilidade de identificar municípios com dispositivos de saúde que sejam resolutivos para atender não só a sua população, mas a população pactuada daquele território, ela é fundamental para que nós possamos evoluir, né? E fazer com que as regiões de saúde elas se tornem cada vez mais resolutivas dentro do próprio território, né? Para que nós não desperdicemos tantos recursos transportando o paciente de uma macro para outra, com longas distâncias e trazendo desconforto para a nossa população e para o nosso usuário. Outra coisa importante é que nós temos essas regiões de saúde e nesses grupos que a gente monta, tanto de e-mail quanto de zap e de reuniões web, a gente também tem acompanhado as demandas dos municípios a nível de orientação técnica, que os técnicos do COSEMES, do CONASEMES, vem também trazendo para todos. A gente dessa forma entende que se a gente fortalecer essas regiões, se a gente entender a importância que é cada um município em cada uma dessas regiões, a gente não consegue um fortalecimento. Um outro grande desafio que nós temos na construção da regionalização da saúde é o deslocamento, convencimento dos prefeitos de que o seu gestor de saúde ele precisa sair do seu município para participar efetivamente das reuniões. Esse talvez seja um grande problema que a gente precisa superar, buscar condições, caminhos para que nós possamos superar essa dificuldade de entendimento dos prefeitos de que o gestor de saúde ele é um técnico e é um técnico altamente especializado. Ele precisa sair para compartilhar o seu conhecimento e enriquecer o seu conhecimento na participação, na discussão qualificada com os colegas. Então, nós temos um desafio que é convencer esses prefeitos da importância das instâncias deliberativas, das reuniões dessas instâncias deliberativas, para que efetivamente nós possamos participar e fazer com que os técnicos de saúde, os gestores de saúde, efetivamente possam contribuir na construção da política pública de saúde do nosso Estado. Faz parte de entender a situação, faz parte de eu saber o que eu vou fazer de melhor para os meus munícipes se eu participar desse espaço, porque lá eu vou colher informação, lá eu vou saber, tem muitos dados que são apresentados da atual situação do meu município, e o desafio é a gente se locomover quando as reuniões são presenciais. A Bahia é um estado, tem um território muito grande. Muitas vezes o município viaja 200, 300 quilômetros de gestor para participar de uma reunião presencial de si. Então, muitas vezes ele acha que vai perder um tempo que ganha. Esse é um desafio, é deslocar para uma reunião. Outro desafio importante é a gente não valorizar esse espaço, achando que nesse espaço eu vou ouvir demandas só do município sede, ou só do município que acolhe a gente. Não, se eu não estiver lá dizendo o que é que o meu município necessita, talvez eu não consiga alcançar o melhor para a minha população. Estamos caminhando para o final da aula de hoje, por isso eu te convido a relembrar os destaques do conteúdo. Nesta aula, entendemos que o atendimento integral no SUS depende dos processos de planejamento que ocorrem nas regiões e macro-regiões de saúde. Conhecemos os passos para o planejamento regional?
E ainda vimos que a rede de atenção à saúde nunca será bem-sucedida se não for amparada por uma atenção básica resolutiva. No AVA, você vai ter acesso ao conteúdo completo da aula de hoje. Aproveite as ferramentas de interação para tirar dúvidas com os tutores e trocar experiências com seus colegas. E o Conasems também está nas redes sociais. Na próxima aula, vamos começar a falar sobre a gestão orçamentária e financeira do SUS no município. Até lá!